Salve, salve, rapaziada da disciplina Encontro de Saberes. Eu sou o José, sou escritor e eu vou conversar um pouco com vocês, né, sobre cultura periférica de modo geral e sobre a linguística em particular, né? E, bom, enfim, espero que vocês não se incomodem de eu estar gravando aí na rua, dando um rolê na minha quebrada, né? É uma coisa que me ajuda bastante. Eu ir caminhando, né, enquanto eu vou desenvolvendo o pensamento, o raciocínio. E eu queria começar contando uma história aqui, né, já correndo o risco de... correndo risco não, né? Com a certeza de que eu vou me desviar um pouquinho do assunto. Mas, enfim, é uma história que eu acho interessante de trazer e tal. Tem um episódio dos Simpsons que o colégio do Bart e da Lisa eles vão num museu, né? Um museu todo chique lá e tal. E aí, porque naquele dia ia ter os atores lá, iam interpretar, iam contar a história americana e não sei o que. Aí, daí o colégio chega lá, o colégio é meio pobrinho e tal, o diretor vai lá falar com o cara que tá na entrada, né? E o cara fala, olha, é tanto, né, um valor X aí por aluno e tal. E o professor, o diretor não pode pagar, né? Aí ao mesmo tempo chega um outro colégio, um colégio de burguês e pá, com ônibus trimoderno, porta automática, suspensão a ar, não sei mais o que. E aí o diretor dessa escola chega na porta lá, fala com um pacotão de dinheiro, assim, daí fala pro cara que tá na entrada ali, ó, tá aqui o valor de cada aluno do meu colégio e mais uma gorjetinha pra ti. Só que os alunos do colégio do Bart e da Lisa não se dão por satisfeitos, eles dão uma volta no museu lá, e aí eles se empuleram no muro lá, um aluno sobe nas costas do outro e tal, daí fica um gurizinho lá em cima, com a cabeça por cima do muro, né, pra poder olhar o que estão falando lá da história americana, o que os atores estão interpretando lá, e esse aluno vai relatando pros outros alunos o que tá acontecendo e tal. Só que tem uma hora que os atores vê aquela cabecinha por cima do muro espiando, né, e aí os atores, olha lá, vejam, eles estão querendo aprender de graça, que absurdo, vamos linchar. E aí eles correm atrás das crianças, expulsam as crianças de lá, né? Enfim, eu queria começar contando essa história. Eu sei que é um pouco fora do assunto, né? Ou talvez nem tanto, né? Porque, enfim, essa coisa de tu pegar e transformar o conhecimento em produto, né? Essa nossa cultura de transformar tudo em produto acaba dificultando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, e a gente sabe qual é o tipo de pessoa que é atingida por isso. Eu mesmo tenho problema full com a escola, sair da escola, não gosto de escola, é um ambiente hostil para mim, e eu acho que esse simples fato já é um indicativo, né, do lugar de onde eu vim, né, o lugar social de onde eu vim e ao qual eu pertenço. Então, queria começar contando essa história, até porque eu vou introduzir o nosso assunto falando de uma série, né, uma série de TV. Deixa eu olhar, tem uma cola aqui, deixa eu olhar aqui na cola. É uma série que é apresentada por um cientista americano que chama Neil deGrasse, ou deGrasse, não sei como é que se pronuncia o nome do malandro lá. E essa série, na real, já tinha uma outra versão dos anos 80, eu acho, que era o Carl Sagan que apresentava, e eu assisti essa versão antiga, uma série fantástica, né? Super interdisciplinar, assim. Ela se propõe a falar inicialmente de astronomia, mas isso acaba servindo de pano de fundo para debater, na real, uma série de questões filosóficas, históricas, políticas, culturais. Então é uma série que eu recomendo pra caralho, tanto a antiga lá dos anos 80 como a de agora, né? Que tá tendo agora. Que tá saindo os episódios agora, né? Ela tá ainda em processo de... Os episódios estão aparecendo lá na TV fechada, e aí entra a questão de transformar o conhecimento em produto, né? Eu não tenho como pagar essa porra desse canal fechado lá onde passa esse bagulho, mas eu quero saber, né? Eu quero aprender, eu quero entender como funciona, eu acho interessante, e foda-se, eu tô indo atrás dos links clandestinos pra poder ver essa parada aí. E aí, falando dessa série, logo no início esse Neil deGrasse, ele vai numa... É nos primeiros episódios, eu não sei se é no primeiro ou no segundo, né? Ele vai numa caverna... Deixa eu olhar na minha cola, que o nome da caverna é Caverna Blombus. Aí ele vai nessa caverna e ele faz uma afirmação forte. Ele diz
que aquele é o primeiro laboratório da Terra, né? Ele diz que ali aconteceu um grande salto na evolução da mente humana, né? Aí ele começa a explicar, contextualizar e tal. Naquela região, muito tempo atrás, as pessoas daquela região ali, muito tempo mesmo atrás, milhares de anos, né? As pessoas usavam muito um mineral ali, um mineral rico em ferro, que chamava ocre. E as pessoas usavam para tudo esse mineral aí, como repelente de mosquito, tinha usos medicinais também, né? E só que eles fizeram um uso desse mineral ali que foi um boom, assim, né? Foi um acontecimento de notável importância na nossa história, na história humana, né? De modo geral, assim. Esses caras pegaram um pedaço desse mineral e deram uma forma específica para ele, né? Fizeram ranhuras nele, né? E aí tá a novidade, né? Aí tá a grande novidade. Aquilo ali não servia para ser comido, não servia como abrigo. Então, para que servia exatamente aquele lance ali, aquela parada? Para que servia, né? Talvez fosse só para existir, ou talvez simbolizasse alguma coisa. Mas o fato é que esses são os primeiros registros que a gente tem dos nossos primeiros traços culturais, assim, né? Podem não ter sido os primeiros, mas são os vestígios mais antigos que a gente tem dessa parada aí. E eu achei interessante de trazer isso para nossa conversa aqui, porque essa é uma definição, é um conceito de cultura que me contempla bastante, assim, que faz muito sentido para mim, né? Bastante abrangente, né? Que é o seguinte, é pensar a cultura como as marcas inequivocamente humanas que a gente pode deixar nas coisas, né? Que é justamente o que esses caras fizeram com esse mineral lá atrás, né? Os primeiros vestígios da cultura humana, né? Quando o ser humano se tornou um ser cultural, né? Um ser que deixa marcas inequivocamente suas, né? E eu acho muito bacana de pensar a cultura dessa perspectiva, né? As marcas que a gente pode deixar e que são inequivocamente humanas. E isso é muito louco de pensar, porque isso não se aplica só a coisas concretas, né? Esse mineral era uma coisa concreta, os caras deram uma forma específica, fizeram ranhuras, ali é uma escultura, né? Da mesma forma concreta, tu pode fazer uma pintura na parede de uma caverna, por exemplo, escrever texto, né? Mas para coisas abstratas, esse raciocínio e essa definição de cultura também funciona, né? Por exemplo, tem coisas que não são concretas e que a gente pode deixar marcas inequivocamente humanas nessas coisas. Por exemplo, a linguagem, né? Nosso jeito de falar. Da mesma forma que pensando nesse mineral, por exemplo, esse ocre que eles deram forma e fizeram essas ranhuras, a gente não tem como saber quem foi especificamente que fez aquilo, mas a gente sabe que foi um ser humano, é uma marca inequivocamente humana que está ali, né? Da mesma forma, quando eu falo com vocês da maneira que eu estou falando aqui, pô, se pá, não sei o que, com as gírias que eu falo e tal, alguém deixou essa marca na linguística, né, na forma das pessoas falarem, né? Portanto, isso é cultura. A partir da perspectiva de cultura que eu estou trazendo aqui, né? Essa perspectiva abrangente, né? Alguém, em algum momento da história, eu não sei especificamente quem, falou se pá pela primeira vez, tá ligado? Né? Alguém falou tá ligado a primeira vez. E essa marca inequivocamente humana, portanto cultura, se mostra viva, no meu modo de falar, sabe-se lá quantos anos depois de essa pessoa ter tido essa primeira iniciativa. Eu estou trazendo esse termo, essa definição de cultura, porque é a partir dessa definição que eu quero pensar a cultura periférica aqui na nossa conversa, né? Cultura enquanto marcas inequivocamente humanas que podemos deixar nas coisas, né? E aí deixa eu olhar na minha cola aqui, aí eu quero falar uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, ó. A gente está inserido num contexto que, na falta de nome melhor, eu chamo isso de projeto de hegemonia cultural, né? A gente está no meio de um projeto de hegemonia cultural. É um projeto, pode dar certo, pode dar errado. A gente está no meio do processo. O que seria isso que eu chamo de projeto de hegemonia cultural? É uma das tantas culturas que a gente tem na nossa sociedade, que são muitas. Uma dessas culturas, ela se pretender hegemônica
né, se pretender mais importante que as outras e se achar no direito de apontar ao redor e dizer, bom, ó, o jeito que aquele malandro ali fala tá errado, isso aqui tá errado, se tu escrever esse texto dessa forma eu não te aceito na minha empresa, né? Ó, o jeito que você se veste não é elegante, né? O tipo de música que tu escuta não é música, isso não é poesia. Então é uma cultura que se acha no direito de apontar ao redor e dizer o que é e o que não é cultura, né? Desmerecendo as outras culturas, desconsiderando as outras culturas, minimizando as outras culturas, reduzindo as outras culturas ou exotizando as outras culturas, né? Acho que a gente está inserido nesse contexto. E por que eu trago isso? Porque a cultura periférica, ou seja, as marcas inerentemente humanas que a galera da periferia, de maneira espontânea, ao longo do tempo, foram achando de deixar, né, a sua marca aí no modo de falar, o modo de se vestir, o modo de fazer música, né, o rap, né, a cultura do hip hop, englobando tudo aí, incluindo aí o grafite, que faz parte também, toda essa parada. Tudo isso é alvo dessa... é uma das culturas que são alvo desse projeto de hegemonia cultural, que eu chamo de projeto de hegemonia cultural. Ou seja, essa cultura que se pretende hegemônica aponta para a cultura periférica e desmerece, minimiza, desconsidera, exotiza, tá ligado? Então, dessa perspectiva tem um outro pensamento que eu quero trazer também, que é o seguinte, ó. Isso aqui é bem complexo, eu vou tentar achar uma boa forma de falar isso aqui. Por que isso acontece? Vamos refletir o porquê que isso acontece. E na minha opinião, isso passa por racismo também, entre outras coisas, né? Preconceito de classe, é claro, mas racismo. Por que eu digo isso? Vocês devem já ter ouvido falar de racismo estrutural, né? O que é racismo estrutural? É o racismo enquanto elemento constituinte das estruturas sociais. Mas isso nem sempre é óbvio para as pessoas, né? O que isso representa no final das contas na prática, né? E é sobre isso que eu quero falar. O que acontece? Se a gente observar aspectos sociais, né? Se a gente parte do pressuposto que o racismo é um ingrediente da sociedade brasileira, muitas outras sociedades, mas eu acho que da sociedade brasileira em particular, que é um país bem racista esse aqui, quando a gente parte desse pressuposto, então, que o racismo é um dos ingredientes da nossa sociedade, ele é uma das peças que compõem a nossa sociedade, se tu olhar aspectos da sociedade, tu deve perceber a influência do racismo nesses aspectos, né, nessas propriedades. Né? Então, e é sobre isso que a gente está falando. Eu acabei de afirmar que a gente se encontra no meio de um processo de hegemonia cultural, né? Um projeto de hegemonia cultural, portanto tem uma cultura que desmerece as demais. Isso é um aspecto social. Esse é um aspecto social. E aí a gente pode pensar o porquê que isso acontece, falando especificamente da periferia, por que a cultura periférica acaba virando alvo disso, e creio eu que a gente vai encontrar essa explicação, entre outras coisas, no racismo, porque o racismo é um elemento estruturante da sociedade, então algum aspecto social tu vai encontrar o dedo do racismo naquilo dali, né? E como é que a gente pode pensar essa questão, né? Tem muitas coisas, muitas mesmo, que a gente pode pensar que vai corroborar esse nosso pensamento, essa nossa perspectiva. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar no Holocausto, por exemplo, né? O Holocausto foi horrível, não há dúvida disso, né? Não há dúvida, foi um horror e tal. Mas a gente pode se perguntar por que a gente tem essa tendência, enquanto sociedade brasileira, historicamente falando, eu não estou dizendo hoje, eu estou dizendo, né, se tu voltar hoje também, mas se tu voltar 10, 20 anos atrás, a nossa tendência de olhar para trás as coisas e se horrorizar muito mais com o Holocausto, lembrar o quanto aquilo foi terrível, pegar Hitler como um símbolo do horror, né, da desumanidade. Não é isso que eu estou questionando, mas por que a nossa tendência de olhar para trás e se horrorizar com o Holocausto é muito maior do que a gente, por exemplo, olhar para trás e se horrorizar com a colonização que os europeus promoveram nas Américas,
na África, alguns pontos da Ásia também, né? Por que isso? Por que isso acontece? Não é louco de pensar? Cara, esses caras mataram muita gente. Não dá nem para contar. Eles dizimaram povos. Eles fizeram desaparecer povos, culturas inteiras. Voltando então, essa galera nesse processo de colonização promoveram talvez não, eu falo isso com grande dose de convicção, assim. Eu acho que é o maior acontecimento da humanidade, da história da humanidade, é a maior crueldade da história da humanidade, é o processo de colonização dos europeus, né, nos continentes que eu citei, as Américas, a África, enfim. Muita gente assassinada, torturada, violentada de todas as formas, reduzida a objetos, né? Não eram mais consideradas, despidas da sua humanidade, as pessoas não eram consideradas pessoas, né? Então, nesse processo, como eu falei, tu vê desaparecer povos inteiros, culturas inteiras. Não dá sequer para quantizar, né? Não dá para pensar uma quantidade desse horror, né? Não dá para pensar. A quantidade de gente que morreu, a quantidade de sofrimento que isso causou e vem causando ainda. Então, eu volto à pergunta inicial. Por que a gente tem, enquanto sociedade, historicamente, uma tendência maior de olhar para trás e se horrorizar com o Holocausto? Isso é mais horroroso para nós enquanto sociedade do que pensar no processo de colonização, né? E a resposta, esse pensamento que eu estou trazendo, na real, não é um pensamento meu, é um pensamento do Aimé Césaire. Eu só não vou lembrar o livro que o Malandro fala isso aí, mas ele encontra essa resposta no racismo, né? Por quê? Porque o que choca, o horror do Holocausto, não é o horror em si, não é isso, né? Não é esse o problema, não é matarem, não é torturarem, não é tu pegar uma população e tirar a humanidade dessa população. Não é esse o horror do Holocausto. O que nos horroriza enquanto sociedade, historicamente, em relação ao Holocausto, que nos causa horror de verdade, é que isso foi aplicado a brancos, né? É que isso foi feito na Europa com brancos europeus. Esse é o problema. Foi aplicado a brancos e europeus no Holocausto barbaridades que eram e ainda é tolerada desde que sejam com pretos, né? Com indígenas, né? Ou seja, a gente vê claramente que o problema não é a barbaridade em si, né? Mas em quem tu aplica. Isso como exemplo do que eu estava falando lá atrás. Eu não sei se eu estou falando muita coisa, espero que você esteja acompanhando aí, né? Do que eu estava falando? Eu estava falando do seguinte, ó. Como cruzar o racismo enquanto causa das coisas, né? Das mazelas sociais, né? E eu ia dar alguns exemplos. Esse foi um. A gente pode pensar muitos outros. A gente pode pensar, por exemplo, como a gente pensa a nossa ditadura militar, né? A gente olha para trás e pensa, nossa, que horror a ditadura militar. De fato, um horror. Mas eu vou trazer aqui um dado interessante, né? Em 2006, eu acho, se não me engano, em maio, o que aconteceu? O PCC em São Paulo promoveu uma série de ataques, né, contra a polícia. Enfim, e houve uma retaliação, né, por parte dos policiais nas periferias de São Paulo. Só São Paulo, eu só estou falando de São Paulo. Em 10 dias ou 20 dias, alguma coisa assim, a polícia matou quase 600 pessoas, a maioria preta, né? Todos pobres, né? Nas periferias. Alguns tinham antecedentes criminais, a maioria não tinha, né? E isso, a quantidade de pessoas que a polícia matou em São Paulo, eu tô falando só de São Paulo, a quantidade de pessoas que a polícia matou lá, pretos, né? É maior do que a quantidade de pessoas que a ditadura militar matou no Brasil inteiro durante 2 décadas. Dá para entender o que eu tô falando? A gente se horroriza com a ditadura militar, não é pela barbaridade, é porque isso foi aplicado à classe média branca brasileira. Esse é o problema, né? Porque se tu pegar somente um período de 20 dias, a polícia só em São Paulo matou muito mais gente, sabe? O Estado promoveu o horror,
de maneira muito mais intensa do que toda a ditadura militar em 20 dias, só em São Paulo. Imagina se tu for considerar os desmandos, né, que o Estado comete na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Restinga, Porto Alegre também. Se tu for pensar o Vidigal no Rio de Janeiro, né, se tu for pensar as periferias do Nordeste, cara. Então, o que eu tô querendo dizer é que o problema, o que nos horroriza, não é a atrocidade, mas o fato dela ter sido aplicada à classe média branca brasileira. Esse é o problema, né? Então agora eu volto ao assunto que eu estava falando inicialmente, né? Porque, afinal de contas, a nossa cultura, a cultura periférica, a cultura da quebrada, das periferias das cidades, é desmerecida, desvalorizada, minimizada, exotizada, desconsiderada por essa cultura que se pretende hegemônica. E eu tinha dito que isso passa pelo racismo, né? De fato. A gente sabe como é que se criou as periferias do Brasil, né? A gente sabe. Não é à toa que, se tu quer ver muito branco, aqui em Porto Alegre, quer ver branco, branco que nem papel, vai no Petrópolis lá, vai lá no Bonfim, né? Bela Vista, vai lá na Cidade Baixa, vai lá no centro, né? Agora, quer ver gente preta, né? Preto de pele clara, como eu, ou gente preta mesmo, preta retinta, vai no Pinheiro, vai na Restinga, vai na Bom Jesus, vai na Cruzeiro, né? Não é à toa isso. A gente sabe como é que se criou as periferias das cidades brasileiras, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também. Aqui em Porto Alegre mesmo. Teve uma série de pessoas antigamente que ocupavam regiões centrais da cidade que na época eram periféricas, mas hoje já não são, hoje são regiões centrais. Tem a história da Ilhoca, vocês devem conhecer essa história, que é bem famosa, que era uma população negra que estava ali estabelecida, porque durante um bom tempo aquela área não foi de interesse, sabe? Deixa os negros ali. Mas a partir do momento que a cidade cresce e que aquela é uma região que começa a despertar o interesse da classe média branca dessa porra, dessa cidade, o que eles fazem? Eles empurram os negros lá pro fim do mundo, lá pra casa do caralho. E foi assim que se originou o bairro Restinga, por exemplo. Na verdade, algumas pessoas de lá compuseram a Vila Mapa aqui na Lomba do Pinheiro também. Então essa é a história das periferias do Brasil. É assim que elas se compõem, não é à toa que só tem preto nas quebradas, ou que a maioria é preto nas quebradas, né? Tem várias coisas que dá para pensar, como na hora de pensar essa origem das periferias no Brasil, né? A gente pode pensar, por exemplo, quando a abolição aconteceu aqui, né? Muito a contragosto, por sinal, porque o Brasil, enquanto Estado, não queria acabar com a abolição. Foi muita pressão, né, dos abolicionistas dentro do Brasil e também pressão externa, né, dos outros países. Então o Brasil não queria acabar com a escravidão. Mas, enfim, chegou a abolição, o que se faz? Qual foram as políticas do Estado brasileiro? Qual foi? Eles pegaram, disseram, então vai, né? E eles passam a financiar a vinda de europeus para trabalhar aqui. Porque era inadmissível que se pagasse um preto para trabalhar, não é? Então eles pagam a passagem de europeus, italianos, alemães para vir para cá, eles pagam, eles financiam, isso é uma política de Estado, eles pagam essas pessoas para vir. Eles dão terra para essas pessoas, eles dão o mínimo lá de estrutura para essas pessoas começarem a vida. Esperavam, suponho, né, que os negros morressem de fome, desaparecessem da sociedade brasileira. Era um projeto de embranquecimento da sociedade brasileira. Era uma política de Estado, né? E tem uma série de outras políticas ao longo da história, uma mais absurda do que a outra, né? Tu tem aquela lei, eu não me lembro o nome formal dela, aquela lei da vadiagem, né? O que era isso? Se o policial pegasse alguém na rua e essa pessoa não tivesse residência, não tivesse como comprovar residência e trabalho, essa pessoa ela era presa por vadiagem, né? Aí eu pergunto, nesse contexto em que tu aceita a contragosto a abolição da escravatura, mas tu não oferece nada nenhum tipo de indenização mínima para os povos pretos, né, deste país. Ao contrário, tu indeniza inclusive os fazendeiros que eram donos de escravos e que perderam essa mão de obra, foram indenizados, né?
eu pergunto, né? Depois de todo esse processo, quem é o tipo de pessoa que não vai ter uma casa, que não vai ter um emprego? Né? A gente sabe do que se trata isso. Isso era um pretexto para dar início, né? Dar o pontapé inicial naquele período de uma coisa que se mantém aí até hoje, que é o encarceramento em massa da população negra, né? Então, resumindo tudo, né? É muito fácil de relacionar as coisas, os aspectos sociais da nossa sociedade com o racismo, justamente porque o racismo é estrutural, ele é uma peça da nossa sociedade. Esses dias o Brau estava falando numa entrevista, tu tira o racismo, a sociedade desmonta, velho. Desmonta, entendeu? É uma peça. É disso que se trata. É por isso que é muito fácil relacionar o racismo com os aspectos sociais que a gente resolveu observar e refletir a respeito, né? Aqui a gente está refletindo sobre o porquê de a cultura periférica ser alvo do que eu chamei de projeto de hegemonia cultural, né? Essa cultura que aponta o dedo e diz que aquilo ali, né? Aquilo ali é errado, enfim. Aí eu boto a pergunta: se as periferias brasileiras, por alguma razão histórica, se a gente tivesse vivido uma história diferente, né? Um contexto histórico diferente, e as periferias fossem compostas por brancos majoritariamente, será que a cultura periférica seria vista da forma como é vista? Né? Relembrando os exemplos que eu dei, a gente olha para trás com horror e relembra o Holocausto com horror, e a gente percebe que o horror, o nosso horror enquanto sociedade, é que isso foi feito com brancos. Quando a gente pensa na nossa ditadura militar, a gente percebe que o nosso horror, na verdade, é que isso foi aplicado à classe média branca brasileira. Esse é o problema, é esse, né? Então, só um momentinho. Então, a partir desse pensamento, se as periferias fossem brancas, como é que seria visto a cultura periférica? Mas não, a periferia é preta, né? E é a partir daí que se constitui a nossa cultura, né? Deixa eu olhar aqui na minha cola. Bom, então só para fechar o vídeo, esse vídeo ficou um pouco longo, peço desculpas aí. Então só para fechar o vídeo, eu acredito que alguns de vocês que estão cursando essa disciplina vão ser professores, né? E mesmo que não sejam, tá bom, primeiro eu vou falar dos que talvez venham a ser professores e que estão cursando essa disciplina. É importantíssimo, para mim é fundamental, assim, que se tenha essas questões que eu estou trazendo aqui na nossa conversa, no momento de tu ir lidar com a criança no ensino básico, na educação básica, velho. Criança da quebrada, velho. Tem que ter isso na tua cabeça. Porque, e principalmente, se tu é um cara da quebrada e virou professor, eu não tenho nada a te dizer, nada. Mas só que se tu é uma pessoa classe média, meu, virou professor, foi dar aula lá na Restinga, velho, tu tem que entender que tu não é do mesmo mundo daquelas pessoas e tu tem que ter a humildade, entendeu? De reconhecer o valor da cultura daquelas pessoas, o modo de pensar daquelas pessoas. Tu tem que entender que tu não é, que é o que algumas pessoas dentro do movimento negro chamam de a síndrome da princesa Isabel, né? Tu não tá indo levar porra nenhuma pra essas pessoas, tu não tá indo salvar essas pessoas, sabe? Te põe no teu lugar, sabe? Essas pessoas são provavelmente oprimidas por ti, não individualmente, mas pela classe a que tu pertence, né? Então, ter essa humildade de perceber que tu tá indo mais lá para aprender com elas do que qualquer outra coisa, né? Construir junto com essas pessoas, respeitando a visão de mundo dessas pessoas. Fundamental, acho isso, né? Para quem se pretende professor num país como o Brasil. Mas mesmo as pessoas que não, enfim, não vão ser professores, eu tenho uma forma de pensar, eu sempre digo isso para as pessoas, que eu acho muito mais importante a complementariedade do que a especialização, né? Eu acho importantíssimo que a gente saiba de tudo um pouco. Eu sou muito entusiástico, assim, entusiasta das formações interdisciplinares, né? Então a pessoa vai fazer marketing, a pessoa vai fazer design, enfim. A princípio parece que isso não tem nada a ver com
com outros assuntos, né? Que parece que estão fora disso. Mas eu aprendi, na minha experiência de vida, e eu acredito muito nisso, assim, que quanto mais a gente souber de coisas que a gente pensa, às vezes, que não vai fazer nenhum sentido na nossa formação, cara, vai sim, sabe? E mesmo para essas pessoas que não são, digamos, aí da área das humanas, enfim, que até as pessoas que vão trabalhar com tecnologia, ou com matemática, ou enfim, o que for, é importante ter isso na cabeça, sabe? Pensar que um design, por exemplo, o cara vai pensar o design de um produto, vai pensar um rótulo de algum produto, sei lá, enfim, e de repente, se ele não está por dentro dessas questões que a gente está debatendo, ele vai encher aquilo ali de uma visão preconceituosa, pode acontecer, em relação às periferias, né? Enfim, tem uma série de problemas, né? Eu acho isso importante para qualquer tipo de formação, esse tipo de papo que a gente está batendo aqui. Tanto, principalmente, para quem se pretende professor, né? Mas as pessoas de modo geral. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou afunilar um pouquinho, né? Eu comecei falando de modo geral, cultura periférica de modo geral, e aí eu vou afunilar um pouquinho para falar especificamente de linguística. Certo, amados? Abração, tudo nosso.